Salve Maria, que o Senhor hoje nos conceda, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem Santíssima, Castíssima, que ela nos ajude a continuar meditando, mergulhando no Tratado da Castidade e também alguns anexos que a gente vai estar acrescendo a este momento de reflexão sobre a castidade. A gente vai meditar em um texto que vai falar sobre o namoro. O namoro que é um grande desafio hoje, de modo especial, vivê-lo de forma casta, pura, como doação de si, como um amor verdadeiro. E nós devemos sempre estar buscando luzes, as luzes que vêm do alto, para melhor vivermos. Então, um texto mais atual vai falar o seguinte: é realmente possível viver um namoro cristão no século XXI. É possível viver a castidade evangélica sem uma luta cotidiana crispada e dolorosa. É possível viver um autêntico namoro cristão mesmo que não se tenha feito assim no passado. Para começar, estudemos a virtude da castidade. Segundo São Tomás de Aquino e Aristóteles, a castidade é a moderação habitual do apetite sexual de acordo com a reta razão. Em outras palavras, é o domínio que a razão exerce sobre o apetite sexual. O Catecismo da Igreja Católica vai afirmar no número 2337 o seguinte: a castidade significa a integração harmônica da sexualidade na pessoa e, por isso, na unidade interior do homem, no seu ser corporal e espiritual. Continuando ainda o texto, vai falar o seguinte: não se trata somente de regular o comportamento, que poderia ser uma manifestação de autodomínio, mas do autêntico desejo de controlar a conduta sexual. Observe-se também que a norma é a reta razão, quer dizer, a razão em conformidade com o eterno amor de Deus, não a razão mundialmente difundida que considera razoável qualquer sexualidade que evite doenças ou gravidezes não desejadas. Vai falar ainda o texto o seguinte: como conviver castamente? É uma das dicas, né? Como crescer na virtude da castidade de modo a vivê-la habitualmente com alegria? A castidade é um fruto do Espírito Santo e só se obtém com esforço e uma oração constante. Os frutos de uma árvore aparecem depois das folhas e das flores, e o mesmo acontece com os frutos do Espírito Santo. Exigem um cuidadoso cultivo, com a ajuda da graça de Deus. Para começar a viver castamente, requer-se uma profunda vida interior. 15 minutos de meditação diária, mais a insistência frequente à missa e a recepção dos sacramentos, são fundamentais para todo aquele que deseja viver esta virtude. Aqui, o nosso querido irmão que fez esse texto, ele vai falar o seguinte: ele vai dando dicas que a castidade ela se reflete no nosso exterior, ela é um todo, porém ela é alimentada pela vida interior. A vida espiritual verdadeira, ela se reflete no nosso corpo, como fala São Paulo. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Ou seja, Santo Irineu também vai falar que a glória de Deus é o homem vivo, ou seja, o homem que vive no espírito, esse de fato é o homem vivo. O homem que vive pela sua carne, pelos seus instintos, somente por isso, ele está perambulando como um cadáver, porque ele está escravo das suas paixões. Ele não é livre para amar, ele não é livre para dizer não, ele não é livre para dizer um sim verdadeiro, sem ser egoísta. Então, esse homem vivo é o homem que vive de forma integral, como vai falando no catecismo. Essa unidade, corpo-alma. Ou seja, a gente poderia comparar de forma ainda a deixar a desejar, como fala o nosso querido Padre Paulo Ricardo, o corpo como esse cavalo. Entenda bem, é só uma comparação. Claro, toda comparação deixa muito a desejar. E a alma como esse
cavalheiro que vai, cavaleiro, melhor dizendo, né? Que vai domando o cavalo. É ele que vai dando as rédeas, os limites. Mas a gente deve ter em conta também que a castidade, no namoro, ela é uma decisão dos dois. Porém, a gente não pode ficar esperando que o outro tome a decisão. Eu devo tomar pessoalmente a decisão de dizer assim, não, hoje eu me decido em amar a Deus e em amar a Deus no outro. E amando a Deus no outro, eu não vou usar o outro. O outro é uma pessoa. O outro não é uma coisa que eu uso só para ter o meu prazer egoísta. Ou seja, eu não sou o centro, o meu prazer não é o centro. É Deus o centro. E esse Deus verdadeiro que eu amo está em mim e está no outro. O outro é um santuário, é uma terra santa, é um solo sagrado, é templo do Espírito Santo, é lugar da glória de Deus. Eu não posso transformar o outro num lixão, numa praça pública, aonde qualquer pessoa anda, faz o que quer e vai embora. Não. O outro é esse lugar sagrado. O outro, como diz Santo Tomás de Aquino a respeito de nós, ele fala o seguinte: Deus nos ama como se nós fôssemos o próprio Deus dele. A forma dele expressar de forma hipérbolica, mas muito real, concreta, esse amor de Deus. E esse amor de Deus é pelo outro dessa forma também. De forma pessoal, única, claro, singular. Porém, esse outro que muitas vezes sou tentado a usar, foi por ele que Deus derramou o seu sangue precioso. Foi por ele que o Senhor ressuscitou. Foi por ele que o Senhor se fez Eucaristia. É por ele que o Senhor todos os dias vai derramando as inflexões da sua graça, vai derramando a força poderosa, o dínamos, este poder dele, este poder de amor. É sobre ele. Deus não quer que essa pessoa se perca. Como fala São Paulo, todo pecado é fora do corpo, mas o que peca na carne peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, é uma sandice, é uma insanidade nós usarmos a nós e usarmos também o outro. Vamos continuar nossa meditação, depois nós vamos continuar mergulhando também em outros textos mais atuais, como esse que eu li. É simples, mas você vai vendo que ele, mesmo sendo atual, ele vai se interligando a Santo Tomás de Aquino. Ou seja, não vai perdendo as raízes, né? Vamos para Santo Afonso de Ligório, que ele nos fala. Modéstia dos olhos. Quase todas as paixões que se revoltam contra o nosso espírito têm sua origem na liberdade desenfreada dos olhos, pois os olhos livres são que despertam em nós, de ordinário, as inclinações e paixões desregradas. Fiz um contrato com os meus olhos, de não cogitar sequer em uma virgem, diz Jó, capítulo 31, versículo 1. Mas porque diz ele, de não pensar sequer em uma virgem? Não parece que deveria dizer, fiz o contrato com meus olhos de não olhar sequer. Não. Ele tem toda a razão de falar assim, porque o pensamento está intimamente ligado ao olhar, não se podendo separar um do outro. E para não ter maus pensamentos, propôs-se esse santo homem nunca olhar para uma virgem. Santo Agostinho diz o seguinte: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo. Apanhou-o então e fez culpada da desobediência. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiro a olhar, depois a desejar e finalmente a consentir. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrirmos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário, lançado a uma pessoa de outro sexo, acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição.
As primeiras setas que ferem as almas castas de São Bernardo, e não raros as matam, entram pelos olhos. Por causa dos olhos caiu Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderam eternamente? Vigie, pois, cada um sobre seus olhos, se não quiser chorar uma vez com Jeremias. Meus olhos me roubaram a vida. As afeições criminosas que penetram em meu coração, por causa de meus olhares, lhe deram a morte. São Gregório diz: se não reprimires os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno, que à força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Quem contempla o objeto perigoso, ajunta um santo. Começa a querer o que antes não queria. E também o que diz a Sagrada Escritura, quando assevera que a bela Judite escravizou a alma de Holofornes, apenas este a contemplou. Seneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Segundo esta máxima, um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade, como nos refere Tertuliano. Isso, porém, não é lícito a nós cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos por virtude, abster-nos de olhar para o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Não contemples a beleza alheia. Disso origina-se a concupiscência, que queima como fogo. Eclesiástico 9, versículo 8. A vista segue-se as representações pecaminosas, que acendem o fogo impuro. São Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. Por essa razão, foram os santos tão castos em seus olhares, por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso. Conservavam os olhos quase sempre baixos e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes. São Bernardo, depois de um ano inteiro no noviciado, não sabia ainda se o teto de sua cela era plano ou abobadado. Na igreja do convento havia 3 janelas, e ele não sabia porque durante seu noviciado conservara os olhos baixos. Evitavam os santos, com cautela maior ainda, pôr os olhos em pessoas de outro sexo. São Hugo Bispo nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar. Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia consagrada, durante a elevação, deu com os olhos no rosto do sacerdote, com que ficou profundamente aflita. Julgue-se agora quão grande é a imprudência e temeridade dos que, não possuindo a virtude de um desses santos, ousam passear suas vistas em todas as pessoas, não excetuando as de outro sexo, e querendo ainda ficar livres de tentações e do perigo de pecar. São Gregório dizia, no texto chamado Diálogos, que as tentações que levaram São Bento a revolver-se em espinhos provieram de um olhar imprudente sobre uma senhora. São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo, ou seja, com vários flagelos, várias penitências, com as mais atrozes penitências. Foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Como, pois, poderemos ficar preservados de tentações quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando complacentemente pessoas do outro sexo? Aqui eu poderia acrescentar de forma respeitosa também, não discordando, mas com uma complementaridade do tempo atual, a nossa forma de, muitas vezes, quais são as músicas que nós temos no celular, as imagens, os vídeos, as postagens, o que nós visualizamos no Face, no YouTube, no WhatsApp,
em outros que possam vir a mais novidades, nos DVDs, nos filmes, nas novelas, nos programas, nos reality shows. Tudo isso é alimentar o fogo do pecado em nós. Quando nós, de forma imprudente, de forma desordenada, confiamos muito na nossa capacidade em não pecar. Isso é orgulho, soberba. E sem dúvida um grande pecado contra a castidade, onde nós abrimos asas para a pornografia pelo olhar. Continuando, fala nosso querido Santo Afonso. O que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado, ou seja, mirar. Razão porque Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa, cuja vista vos pode ser prejudicial, guardai-vos ao menos de mirá-la. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar. Pois ainda que expulsemos os maus pensamentos, que costumam seguir um olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma. Tendo-se perguntado ao irmão Rogério, que era franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares, quando tratava com mulheres, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se expõe a ela, nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado. Suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males, impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração. Pois tudo o que vimos e nos impressionou apresenta-se aos olhos de nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações. Quem goza do recolhimento de espírito durante a oração, tome muito cuidado para não se ver privado dessa graça, dando liberdade aos seus olhos. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento interior não pode praticar as virtudes cristãs da humildade, da paciência, da mortificação como deveria. Guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos, e se olhemos para os objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Ou melhor, e só olhemos para os objetos, é um convite, é um conselho. Olhos baixos elevam o coração para o céu, dizia São Bernardo. São Gregório Nazianzeno escreve o seguinte: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Com isso, não quero, porém, dizer que nunca se deva levantar os olhos ou considerar coisa alguma. Pelo contrário, é até bom, às vezes, olhar coisas que elevam nosso coração para Deus, como santas imagens, prados floridos, o grande mar, tantas belezas da natureza, já que a beleza dessa criatura nos atrai à contemplação do Criador. Deve-se também notar que a modéstia dos olhos é necessária, não só para nosso próprio bem, como para a edificação do próximo. Só Deus vê o nosso coração. Os homens veem apenas nossas obras externas, ou se edificam ou se escandalizam com elas. Pelo rosto se conhece o homem, diz a Escritura. Isto é, pelo exterior se depreende o que é o homem interiormente. Todo o cristão, por isso, deve ser o que era São João Batista, conforme as palavras do Salvador em João 5,35. Uma lâmpada que arde e alumia. Interiormente deve arder em amor divino, exteriormente alumiar pela modéstia. A todos os que o veem. Também a nós se podem aplicar as palavras que São Paulo dirigiu a seus discípulos. Em 1 Coríntios 4, versículo 9. Somos o espetáculo dos anjos e dos homens. A vossa modéstia seja conhecido de todos os homens. Filipenses 4, versículo 5. Pessoas devotas são observadas pelos anjos e pelos homens, e por isso sua modéstia deve ser notória a todos. Do contrário, deverão dar rigorosas contra Deus no dia do juízo. Observando a modéstia, edificamos sumamente os outros e os estimulamos à prática da virtude. É célebre o que se conta de São Francisco de Assis. Uma vez deixou ele o convento com um companheiro, dizendo que ia pregar.
tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos, entrou novamente no convento. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Já o fiz, respondeu-lhe o santo. Consistiu todo no resguardo dos olhos, do que demos exemplo ao povo. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosa é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. Diz São Bernardino de Sena. Se conta que mesmo antes de entrar para o convento, bastava a sua só presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal avistavam, diziam uns aos outros: silêncio, Bernardino vem vindo. E então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Efrém, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto que já à sua vista excitava a devoção e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Súvio, do santo sacerdote e mártir Luciano. Só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a santa fé. O imperador Maximiano, que fora disso informado, temendo sentir a influência e obrigado a converter-se, chamou a sua presença, mas não quis vê-lo, e sujeitou ao interrogatório, ocultando às suas vistas uma cortina estendida entre os dois. Ou seja, ele colocou um véu a qual ele não pudesse enxergar os olhos deste grande homem de Deus, de Luciano, porque ele tinha medo desse olhar atrair ele para a conversão a Cristo. Nosso ideal mais perfeito quanto à modéstia foi, porém, o divino Salvador mesmo, pois, como nota um célebre autor, os evangelistas dizem várias vezes que o Redentor levantou os olhos, em certas ocasiões, dando a entender com isso que tinha ordinariamente os olhos baixos. Por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre, escrevendo a seus discípulos: rogo-vos pela mansidão e modéstia de Cristo, segundo Coríntios 10, versículo 1. Concluo com as palavras de São Basílio a seus monges: se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre expostas no céu, filhos queridos, conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra. De manhã, ao despertar, devemos já pedir com o profeta: afastai meus olhos, Senhor, para que não vejam a vaidade. Salmo 118, versículo 37. Amados irmãos, aqui entra muita prudência do olhar. Nós podemos falar: não, mas no tempo de hoje, no ano 2015, a gente não deve levar isso ao pé da letra. Tudo bem. É claro que existem particularidades próprias de cada santo. E a grande maioria viveu isso. E os que não viveram, mas entenderam a castidade de uma forma tão forte interiormente, que conseguiam, ao olhar para uma pessoa, não olhar aquela pessoa como um objeto, como uma coisa, como um ser a ser desprezido, ou como uma carne a ser devorada, ou como uma laranja a ser chupada, ou como um copo descartável. Não. As pessoas que, embora tenham essa guarda dos olhos e não vivam essa guarda da forma que está falando aqui, mas elas têm uma compreensão e já têm uma vida tão mortificada que elas conseguem entender aquilo que São João Paulo II entendeu e nos enriqueceu de forma tão grande com a teologia do corpo. Olhar para o outro como um dom, como um presente. Mas ele mesmo, ele pedia esse cuidado sobre os olhos, esse olhar que enxerga além. Não enxerga apenas o corpo da pessoa como um corpo vazio, sem alma, mas um corpo que é um todo, é uma totalidade. É interessante que São João Paulo II, ele vai falar sobre a pornografia e dando a entender que a pornografia, ela mostra muito pouco, porque ela mostra apenas um aspecto da pessoa.
A castidade mostra a pessoa inteira. Aquilo que, quando Adão olhava para Eva, ele não via a parte íntima de Eva. Mas ele era cego? Não. Ele via Eva inteira, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não era um pedaço de Eva, nem um braço, nem o pescoço, nem a cabeça, nem o órgão genital feminino, não. Era a mulher, a Ezé, o socorro de Deus para ele. Era alguém que ele amava e era amado em Deus, sem espiritualizar, porque a espiritualidade verdadeira, de fato, ela se dá do nosso corpo também. Quando nós nos ajoelhamos, é uma alma que se ajoelha para adorar. Quando nós olhamos para alguém, nós olhamos como alguém que tem uma alma. Então é um ser inteiro, é um homem casto, uma mulher casta. A castidade nós podemos também, sem dar definições, mas podemos entender como essa capacidade de amar com o coração de Cristo, o Cristo casto. O Cristo que é livre, e porque é livre ele fala, ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. É isso que o homem casto faz. O homem casto não vive querendo sugar a vida das pessoas, pelo contrário. O homem e a mulher casta, eles se dão inteiramente. Mas como se dá por inteiro, se nós vivemos fragmentados pelo nosso egoísmo, pela nossa concupiscência? É preciso trilhar um caminho profundo de cura interior. E é preciso essa vigilância, essa decisão, sabendo que não é mérito nosso primeiro, é graça de Deus, é dom. Mas é preciso exercitar esse dom recebido, para que ele vá se tornando virtude, para que os outros, ao olharem para nós, como ousou São Paulo dizer, tão cheio do Espírito Santo ele o era e vivia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é necessário isso. Que as pessoas olhem para nós e também desejem imitar a castidade de Cristo. A castidade de Cristo que reflete e transborda em nós. Isso no nosso namoro, em quem é casado, quem namora, no namoro, quem é casado no casamento, quem é celibatário na sua vida celibatária, quem é padre como sacerdote, quem é solteiro como solteiro, em todos os estados de vida, ou até aqueles que não discerniram, é preciso viver de forma coerente, contando sempre com a graça. Amém.